Olá, tudo bem? Está no ar, tá a fim de saber. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios Fernando Araújo, cirurgião dentista formado pela Faculdade de Odontologia de Araraquara. Já foi vereador, secretário municipal de saúde, hoje está como presidente do Sindicato dos Odontologistas da região de São José do Rio Preto e também presidente do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto. Obrigado, Fernando Araújo, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. É um prazer estar com você e poder colaborar para que você tenha no seu programa as informações que você precisar passar para os seus telespectadores. Bacana, vamos lá então. Acho que a primeira pergunta é essa, né? O que é o Conselho Municipal de Saúde e qual que é a sua principal função, Fernando? Bem, o Conselho Municipal de Saúde, ele representa o controle social da saúde, não só aqui em São José do Rio Preto, no âmbito municipal, mas o Conselho Estadual no âmbito estadual e o Conselho Federal no âmbito de todo o Brasil. A sua função é garantir o acesso dos serviços de saúde, do Sistema Único de Saúde à população, de forma universal, integral e equânime. São 3 pilares que fazem com que, uma vez cumpridos, proporcionem à população o atendimento às suas necessidades de saúde, não só de saúde, porque não cuida só de doença, mas integralmente, como a integralidade fala, né? Em todas as questões, inclusive vai até as questões ambientais. Como que é composta a estrutura do Conselho e quem pode integrá-lo? Bem, o Conselho, ele é, por norma, existe uma lei, a Lei 8142, de 1990, que estabelece como deve ser feito esse controle social. Os conselhos, em função disso e decorrente disso, eles são paritários. A formação deles é paritária. Metade de usuários. Então, quem são os usuários? São representados por sindicatos, associações de deficiências, isso e aquilo, moradores de bairro, enfim, todas as categorias, todo o universo da população que usa o sistema de saúde. A outra metade é dos prestadores, divididos em profissionais da saúde, prestadores de serviço de saúde e de gestores, representantes das secretarias municipais, no caso dos municípios, estaduais no meio dos estados e nacional também da mesma forma. Todos esses segmentos são paritários. Por que paritário? Porque toda a sociedade tem que estar representada, não é? Os usuários apresentando as suas reivindicações e também, não é só isso, colaborando para esse processo de controle. E os prestadores de serviço, que também são usuários, não é? Um profissional da saúde, ele também é usuário do Sistema Único de Saúde. Eu costumo dizer que todos nós dependemos do servidor. Aí é a questão da universalidade. Eu nunca fui num postinho de saúde. Não, você não foi. Você pensa que você não foi, não é? Teve algum momento Mas teve algum momento em que a saúde chegou, alguém da tua relação. E mais que isso ainda, uma água que você toma, a vigilância da qualidade da água é feita pelo Sistema Único de Saúde. Faz parte também. E a gente falou que você já foi vereador, já foi secretário municipal de saúde. E inclusive você foi um dos, né, que teve a ideia, idealizadores do conselho, né? Que a pergunta é como foi criado o conselho? Conta para nós um pouquinho. O conselho, ele é uma imposição aos gestores. Todo gestor tem que providenciar a criação do seu conselho de saúde. Então, os prefeitos, os governadores e a União, através dos seus secretários, né, de saúde, através das suas secretarias de saúde. Então, isso é obrigatório. Aqui em Rio Preto, isso aconteceu em 1998, no momento em que nós estávamos municipalizando a saúde. O que é municipalizar a saúde? É trazer para a gestão do município todos os serviços de saúde que estavam esparramados aqui na cidade, no nosso caso, né? Tinha serviço estadual, serviço federal, do INAMPS e assim por diante. No momento da municipalização, todos esses serviços passaram sob gestão municipal. E uma das exigências para que isso acontecesse era a criação do Fundo Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde. Então, o gestor, no caso, o secretário de Saúde,
elabora e manda para a Câmara a criação do Conselho, projeto, assim como do fundo. Então, foi nesse momento, foi uma imposição, a Lei 81/42 é que trata disso, a Lei 81/42 junto com a 80/80, que são os pilares, a gente chama até essas leis de Lei Orgânica da Saúde, que fala a Constituição diz que a saúde é direito do cidadão e dever do Estado. Então, todo esse conjunto leva a isso, ao cumprimento desse preceito constitucional. E aí você participou ali? Sim, então, coincidentemente, né, eu participei desse momento em que foi feita a municipalização, fui o primeiro secretário a ter nas mãos todo esse conjunto, né, e me coube também mandar para a Câmara Municipal o projeto criando o Conselho Municipal de Saúde nos moldes em que ele foi definido, não é? Ele ser paritário, ele ser, principalmente, deliberativo. Essa é a grande característica do Conselho. Ele é deliberativo. Tudo que se faz em saúde, tudo que o gestor faz, né? Ele tem que passar pelo Conselho. Todos os programas, todas as deliberações, tudo aquilo que passa pelo Fundo Municipal de Saúde tem que passar pelo Conselho. Os programas, o Plano Municipal de Saúde, o Plano Plurianual de Saúde, as audiências públicas, as audiências na Câmara, tudo tem que passar pelo Conselho. O Conselho aprova? Sim, se não aprovar, não faz. Entendeu? Daí o seu caráter deliberativo. Bacana. E dentro do Conselho, qual que é o papel na formulação e fiscalização das políticas públicas de saúde do município? Então, é justamente isso. O Conselho, ele não propõe nada. Ele não tem caráter de gestão. Então, ele sugere. Então, por exemplo, a gente está sugerindo a criação de uma fundação de amparo à saúde em Rio Preto para dar um pouco de, vamos dizer, de folga para o Conselho dividir responsabilidade com o convênio firmado com a Funfarm, não é? Com a HB, que contrata servidores para a rede. Não é? Tem um papel muito importante. Então, nós estamos propondo. Bom, isso não é... Nós estamos propondo. Nós não deliberamos se essa proposta tem que ser aprovada. Não. Nós propusemos... Fez o estudo. Fizemos o estudo, estamos analisando. Dr. Camael, que está aqui conosco, ele tem sido uma figura importante nesse processo. Mas, enfim, é uma sugestão. Se o gestor... Então, aí dá para ver bem a diferença do que é uma coisa e o que é outra. Sim. Se o gestor entender que isso é possível, é razoável e cabe, ele vai fazer o projeto, vai mandar para a Câmara e vai voltar para o Conselho Municipal de Saúde para aprovar. Né? Então, de uma sugestão, nós vamos chegar até um momento em que nós vamos ter que aprovar. Então, é isso aí. O Conselho, por exemplo, está faltando recurso para um determinado serviço. Bom, então o Conselho aponta para o gestor para que haja solução. Não há sugestão, bateu lá, não conversou. Ministério Público. Então o Conselho vai ao Ministério Público para fazer com que aquilo que seja justo, né, alguma coisa que seja razoável, tenha a solução desejada. E como são escolhidos os conselheiros? E qual o tempo de mandato de cada um? Vamos começar pelo mandato. São 2 anos, né? A escolha, como eu te falei, paridade. Então, as entidades, com relação aos usuários, as entidades que representam usuários, e isso é muito variado. Começa por sindicato, associações de bairro, como a gente já comentou, portadores de patologias, enfim, todo aquele contingente de pessoas que têm representações e que são caracterizados como usuários. Então, eles fazem, em cada um desses segmentos, eleição direta. Então, chama lá as pessoas que estão relacionadas àquela situação e elas votam e elegem os seus representantes. Então, quem é eleito é a entidade, não as pessoas.
Então, entre as várias entidades, elas se compõem entre elas, faz uma eleição, e essa entidade eleita vai indicar o seu representante no segmento dos usuários. No segmento dos prestadores é a mesma coisa, só que tem alguma diferença. Elas são representadas pelas suas entidades no momento da eleição, em cada uma delas, nos serviços filantrópicos, por exemplo. Nós temos os prestadores filantrópicos. Nós temos 3 na cidade, só 3. É o Bezerra de Menezes, a Santa Casa e o HB. Né? Então, entre esses 3, eles se compõem e indicam um representante que tem assento no conselho. Com relação aos gestores, eles são indicados pelo secretário de saúde, que tem aí a competência, a autoridade para colocar ali quem ele quiser. Esse é o único dos segmentos dos prestadores de serviço onde são indicados. Os demais são eleitos às entidades que, por sua vez, indicam os seus representantes. Com qual frequência o Conselho se reúne e como são divulgadas as pautas das reuniões? O Conselho, por regimento, ele se reúne uma vez por mês, na segunda terça-feira de cada mês. A pauta ela é formada pelos informes do Conselho, né? Por exemplo, o momento do presidente, manifestação, pela pauta que é colocada pelo gestor. Como eu disse, tudo tem que passar pelo Conselho. Então, todas as atividades da Secretaria, elas têm que passar pelo Conselho. Então, grande parte dessa pauta é feita pela Secretaria de Saúde, que encaminha, o Conselho vê da oportunidade da inserção daquilo na pauta e é colocada em análise, votação e aprovação, se for o caso, pelo plenário do Conselho. Os usuários também podem estar sugerindo algumas pautas? Diretamente não, através dos seus representantes. Então, vamos pegar uma entidade, falar, os sindicatos. Todos os sindicatos se reúnem lá e elegem o sindicato representante. Então, esse sindicato eleito como representante desse segmento, de todos os sindicatos que se dispuseram a participar, entende? Muitas vezes você faz um chamamento, a gente publica edital, procura até fazer uma busca ativa entre essas entidades, mas nem todas participam, infelizmente. Mas então essa entidade eleita por aquele segmento, ela seria, assim, vamos dizer, a representante e a entidade que deve ser procurada pelo seu segmento na apresentação de propostas, na apresentação de reclamações, não é? De colocações em relação ao acesso da população ao serviço de saúde. Então, a pergunta que a próxima seria: de qual forma a população pode participar das reuniões e enviar demandas? Então, ela pode procurar o seu sindicato, a entidade que representa a categoria dela, vamos dizer mais assim? Mais ou menos, porque uma vez formado o conselho, né, os seus integrantes, praticamente, vamos dizer assim, os interesses misturam, porque ao final disso tudo, o que interessa é você garantir para a população acesso aos serviços de saúde. Sim. A população pode participar sim, porque as reuniões elas são abertas à população. Só que quem for lá não tem direito a voz e voto, mas ele pode estar presente. É como na Câmara Municipal, a população vai lá, fica lá nas galerias, se manifesta, mas não tem acesso às deliberações. Mas coloca os seus problemas, não é? Coloca as suas reivindicações, leva ali as questões que são eminentes aí. Então, a participação que você se refere seria isso, não é? Sim. A participação pode, sim, participar, mas sem direito a voz e voto, que são prerrogativas dos seus representantes, porque as pessoas que estão lá, elas têm lá, no final das contas, cada entidade, tem o seu, tem através das suas entidades. Que faz parte da população, esse usuário também pode buscar esse representante, vamos dizer assim, para... Sim, ele pode buscar lá, voz lá isso, na demanda dela. Vai, no momento da eleição, de alguma forma vai se apresentar e vai, né, ser eleito lá no seu segmento. Cada um tem
E como que o Conselho faz a fiscalização na qualidade dos serviços, Fernando? Então, não, aí através, nós temos uma equipe técnica. Certo. Né? Nessa equipe nós temos o pessoal que são duas pessoas que são responsáveis pelo contato direto com cada uma das unidades. Em cada uma das unidades, isso é importante a gente dizer, tem um conselho local de saúde. Da mesma forma, esses conselhos são paritários, formado metade pelos usuários, metade pelos funcionários da unidade, e o conjunto desses conselhos tem as coordenações. Esses coordenadores, eles atuam junto a esses conselhos locais e dali tiram as informações para a composição do trabalho do conselho. Então, vê lá uma unidade tal, ali está faltando dentista. Então vai, e o conselho vai botar dentista lá? Não, o conselho vai chamar, inclusive ontem nós tivemos uma reunião da Comissão de Saúde Bucal. Todos os segmentos, isso aí a gente vai longe, se começar a falar aqui o teu tempo não vai dar. Então, porque existem as comissões, o trabalho é dividido em comissões. Comissão da atenção básica, da especializada, da saúde bucal e assim por diante. Cada um dos aspectos da saúde tem ali essa comissão. Comissões. Então, é como vai chegando, viu? As informações vão chegando e, como eu disse, nós não somos executores, nós somos fiscais. Então, é como, vamos falar assim, o Tribunal de Contas, de repente é parecido, porque a gente vai cobrar do gestor a realização daquilo que for razoável. Eu acho que vale a pena a gente frisar, a unidade básica de saúde, para quem não entende, é os postinhos de saúde. Isso, né? É o postinho, é a ponta do iceberg. Então, dentro de cada unidade básica de saúde, existe um conselheiro local, que é que fica ali no local, na unidade básica de saúde. Isso. E aí, no caso, o Camael está aqui com a gente nos nossos estúdios, obrigado por ter recebido também, de participar da gente. O Camael foi coordenador. Ele foi coordenador de todos os conselheiros locais. Isso. Né? Então, esses conselheiros locais estão os usuários ali do postinho, né, Fernando? E aí traz essa demanda lá para o conselheiro local e esse conselheiro local traz a demanda para o coordenador, que esse coordenador leva para o conselho. E tem uma questão importante. Os conselheiros locais, os conselhos locais de saúde, eles têm representação no conselho. Então, eles elegem representantes seus que participam do pleno do conselho. São conselheiros municipais. Daí, a importância desses conselhos locais. Sim. Eu costumo dizer que eles são os olhos do conselho. Eles são os dedos duros lá do conselho. E vale também, vamos frisar um pouquinho, reforçar, as comissões. Então, cada segmento... Cada atividade dentro da saúde... ela tem a sua comissão. Essas comissões, elas se reúnem, têm o seu calendário próprio. Então, dentre as comissões, salvo alguma que eu posso esquecer, atenção básica. Então, é muito importante, porque ela trata das questões das unidades básicas de saúde, dos postinhos. A da especializada trata das questões da assistência especializada. Então, tem lá o centro médico, essas questões dos laboratórios, enfim, tudo isso colocado dentro da atenção especializada. Tem de saúde mental, por exemplo. Trabalha junto às instituições que lidam com saúde mental. Também, se não me engano, né? Tem do idoso também, recém-criada. PCD. O PCD está dentro de alguma... tanto que tem várias, são várias. Amplo, né? Falamos da saúde bucal. Né? A saúde bucal é muito específica. Sim. Algumas comissões são permanentes. Elas agregam as atividades principais. Não é que seja atividades principais, o bloco. Né? O bloco da atenção especializada, o bloco da atenção básica. Por exemplo, voltando à saúde bucal. Sou dentista, afinal de contas, tem que... Então, ela é atenção básica. Sim. E chega a ser especializada por causa do CEL, né? O CELS, o Centro de Especialidades Odontológicas. Então, ela transita entre essas duas coisas. Então, ela tanto está inserida na atenção especializada como está inserida na atenção básica. É a atenção básica na sua maior parte, né? Os dentistas, tem dentista em todas as unidades. Esses dentistas, eles fazem parte do conjunto da atenção básica. E assim por diante. Então, por exemplo, no caso da saúde
mental, da bucal, de saúde, como eu coloquei, de atenção odontológica, elas são comissões intersetoriais. Elas não são permanentes. Então, as comissões permanentes, elas são institucionais. Cada conselho tem que ter essas comissões. E as outras, elas são formadas a partir de deliberação de cada conselho. Então, atenção, saúde bucal, por exemplo, foi criada. Saúde mental foi criada por decisão do pleno do conselho. O idoso foi criado recentemente por sugestão de um conselheiro que milita nesse segmento, foi eleito por esse segmento. Ele propôs e houve a aprovação da criação, porque é muito importante, muito interessante. O papel do conselho é muito importante, né? É muito. O conselho, por isso que eu tenho a honra de dizer que o conselho, a satisfação de dizer que nosso conselho é um dos melhores do Brasil, pela nossa estrutura, pela educação de controle social que nós temos. Isso começou lá no passado há mais de 30 anos e foi amadurecendo. Temos tido, por parte do gestor, um apoio muito grande. Nós temos um local, uma sede muito boa, muito bem aparelhada. Temos as questões de informática. Nós temos lá o grupo que tratam... Temos o Disque Saúde, por exemplo. O Disque é um canal de comunicação, como você colocou, entre o usuário e o conselho. Então, ele faz lá a reclamação, o conselho vai atrás, não é? Para resolver, não é? Porque não é só denunciar, resolver e tentar depois, se não for o caso, se não encontrar a solução e for plausível essa reclamação, a gente vai atrás e chega até no Ministério Público, se for o caso. E como que, vamos falar agora de orçamento, como que o Conselho acompanha a execução orçamentária? Tudo passa pelo Conselho, né? Tudo passa pelo Conselho, Então, por exemplo, se você tem um recurso depositado de forma extraordinária, uma emenda, né, hoje está muito em moda essa história de emenda, a emenda ela vai depositada no fundo. E, embora ela seja impositiva, ela passa pelo crivo do Conselho. O orçamento da saúde passa pelo Conselho. Tudo, o plano plurianual, o plano anual, quer dizer, são ações, mas que são financiadas. Então, esse financiamento passa pelo Conselho. A renovação, por exemplo, do contrato, que é milionário, são 12, 13 milhões por mês do contrato com a HB para a contratação de recursos humanos. Passa pelo Conselho. Todo mês esse contrato é renovado. Tudo tem que passar pelo Conselho. O Conselho não vai aprovar? São coisas que, às vezes, não aprovando, você não está concorrendo para melhora, mas você vai discutir, você vai saber, você vai sugerir. Muitas vezes, eu, como presidente, participo dessas negociações antes de serem mandadas para o Conselho, para o plenário do Conselho. Na renovação que houve, eu participei, no negócio da Santa Casa também participei. Enfim, a gente procura estar presente no momento das negociações, para não trazer para os conselheiros, há sim uma certa, vamos dizer, heterogeneidade entre a condição de participação dos conselheiros. Como eu disse, eles são oriundos de segmentos populares, muitas vezes. Então, cabe a mim, como presidente, fazer com que o que vai para lá e vai ser aprovado tenha realmente significado. Eu sou responsável muitas vezes por aquele que não entendeu o que está acontecendo. Filtrar, né? Eu não posso traí-lo, eu não posso querer o voto dele, eu tenho que fazer com que ele seja instruído. Nós fazemos para esses conselheiros, por exemplo, treinamentos, para que eles entendam o seu papel e se capacitem a participar desse processo que é muito complicado. E como que, no caso, acho que você já comentou um pouquinho, identificando ali os problemas, você vai conselhar, né? Você vai orientar para que venha ter a devida atuação, né, de cada secretaria e tudo mais. Né? Eu sou muito conciliador, sabe? Eu fujo do embate desnecessário. Então, esse papel eu acho muito interessante do presidente do Conselho, para não criar
atrito entre a gestão e o controle social. Isso no passado era muito frequente. Existia por parte do Conselho aquela visão fiscalizadora exclusivamente. Eu acho que isso aí tem que fazer, mas não pode ser de forma coercitiva, sem discussão, sem que haja previamente, como eu coloquei, o entendimento, não é? Não cabe, eu acho que polêmica longe de mim. Então, no Conselho, na nossa história, eu fui presidente por 2 gestões anteriormente, saí, foi o doutor Rodrigo e eu voltei. Não é que eu gosto de ser, não, é que, de repente, as circunstâncias levam a isso. Mas estou também achando que já deu, já tem tempo suficiente para me aposentar. Então, tem que arrumar alguém da altura lá para representar, para ser bem representado, porque é um cargo bem, né? Não, nós estamos preparando. Né? Você tem que preparar as pessoas. E quais foram as principais conquistas? O tempo já está meio escasso. Se você puder falar um pouquinho rápido, quais foram as principais conquistas? Vamos falar só desse ano. Teve alguma? Então, não, eu acho que as principais conquistas são relativas à nossa estrutura, que, como eu disse, é muito boa. Da nova sede, né? Completamos, não tínhamos isso num passado recente, o nosso quadro. Hoje nós temos uma equipe técnica, nós temos um assessor jurídico, nós temos os assessores das unidades dos conselhos locais de saúde. Isso é muito importante. E isso decorre do entendimento que a gente tem com a gestão. Não é? E são conquistas. Fora isso, eu acho que a eficácia do nosso trabalho. Não é? Você falou também que teve do idoso, né? Então, na medida em que, justamente, eu acho que a composição da Comissão Intersetorial do Idoso é uma conquista também, e sugerida por um conselheiro que representa esse segmento. Bacana, então. Bom, o tempo já está terminando já. Quero agradecer por você ter aceito o nosso convite. Tá, Foi um prazer. Obrigado mesmo. Você que acompanhou a nossa entrevista, quero agradecer o tempo. Vou deixar aqui o Instagram, né, do Conselho, você quer acompanhar o trabalho, é @CMS Rio Preto, tudo junto. Posso deixar o teu também, Fernando? Pode. Se o pessoal quiser acompanhar o seu trabalho lá, isso. é @Fernando Araújo SJRP. Esse tudo é do junto. Instagram. Isso. E o telefone do Conselho, 17 32 11 41 20. 17 32 11 41 20. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, Fernando. E obrigado, pessoal, que acompanhou a gente aí. Até mais.